E hoje vamos falar de uma adubação foliar que pode ser muito importante para a cultura do tomateiro e evitar problemas como esse aqui que podem aparecer aí, seja você um produtor, ou seja um estudante, ou alguém que vai dar assessoria técnica, que é chamado ponta preta ou podridão apical, que é um sintoma bastante característico de deficiência de cálcio, tá? Então, se já gostou do tema desse vídeo, por favor, considere aí se inscrever e também deixar um like para o nosso canal continuar crescendo. Agradeço a todos. Nós chegamos agora a 4.000 inscritos, né? Vamos rumo aí aos 10.000 inscritos. Então, algumas considerações sobre a podridão apical do tomateiro. Cultivares com maior produtividade, né, tem também uma maior tendência a ter problemas com podridão apical. Então imagina uma cultivar que antigamente lá você tinha produtividade de 40 toneladas por hectare, né? Aí você passa para alguns anos depois a ter cultivares com 100 toneladas por hectare, até mais, dependendo do sistema de cultivo que você tenha. Imagine a extração que tem de nutrientes também, a mais desse gap de produtividade aí que subiu 60 toneladas, em alguns casos até mais. Então veja, esses 60 toneladas a mais que cresceu, né, também teve um aumento muito grande da extração de nutrientes do solo. Então por isso também se torna interessante para algumas cultivares, principalmente as mais produtivas, se fazer uso da adubação foliar, principalmente para evitar esse problema aqui, porque um fruto desse daqui está totalmente comprometido e não pode ser comercializado, né? Excesso, então um outro ponto que é o excesso da adubação nitrogenada amoniacal após o florescimento pode diminuir a absorção de cálcio. E eu vou mostrar um gráfico para vocês logo mais para frente, que é a importância da absorção de cálcio no florescimento, né? Então outra coisa, o ideal é um produto para aplicação via foliar, mas sempre não se esqueçam de fazer uma boa correção de acidez, elevação da saturação por bases. Eu já falei aqui no canal sobre como que é importante você fazer o planejamento, né, da adubação do tomateiro. Então tem que ser criterioso, tem que fazer uma boa análise de solo, né, e fazer um bom planejamento para as condições que você tem aí na sua região. Eu falei os números lá por alto, mas sempre recomendo você fazer essa adaptação aí, tá? Então o boro e o cálcio via foliar na época do florescimento são recomendados sim para a cultura do tomate e faz uma grande diferença, né? Não só para não aparecer esses problemas aqui da ponta preta, né, da podridão apical, mas outros problemas ele também previne, né? Então eu tenho aqui um gráfico, ele é de uma empresa, eu acho que a gente pode falar, porque a gente está utilizando o gráfico deles, que é da Yara, né, uma empresa aí de fertilizantes. E o que acontece, né? Eles fizeram aquela mancha de absorção que eu já falei aqui no canal, que é ao longo do tempo a planta tem necessidades diferentes de nutrientes diferentes. Então veja aqui que no início, logo depois do transplantio, a planta tinha uma necessidade ou uma extração de macronutrientes de fósforo, né? Aqui está o fósforo aqui embaixo. E o que eu chamo a atenção para vocês é próximo aqui a quinta, a sexta e a sétima semana depois do transplantio, o salto que dá em necessidade de cálcio, né? Veja aqui que na sexta semana começa a época reprodutiva, né? E começa a expansão dos frutos, a extração de cálcio é muito grande. E quando a planta tem um problema de cálcio, uma falta de cálcio, pode ser, ou às vezes ela nem consiga absorver por outros fatores, vai apresentar essa podridão apical. Ou se ela já é uma cultivar que apresenta uma tendência também a ter a podridão apical, ali nesse período, principalmente na época reprodutiva, onde vai aparecer os sintomas e aí vai ser muito difícil corrigir. Por isso se tem como recomendação, se existe uma probabilidade disso acontecer, né, uma recomendação para cultivar e tudo mais, que aqui na quinta semana se comece pulverizações foliares com cálcio e com boro. Nós temos aqui outros micronutrientes que também são bastante extraídos pela cultura do tomateiro. A gente destaca aqui o boro, que o boro ele é muito importante para a formação do tubo polínico na época do florescimento. Então, se tiver uma boa disponibilidade de boro, né, não faltar, também tem uma tendência de ter um maior pegamento da flor, né, que a flor se transforme em fruto. Então, por isso que tem que ser suprido via solo também e via foliar, em alguns casos, né, claro que se exista uma recomendação específica para isso. E o zinco também,
né? Em alguns manuais locais de adubação, ele nem coloca nem como possibilidade. Boro tem que ser aplicado via foliar, né? Na época ali a partir da 5ª semana, o início do florescimento, e o zinco aqui se ele tiver baixo, médio ou baixo no solo, fazer também aplicação via foliar, também no início do florescimento. Então, adubo foliar, eu tenho aqui um exemplo desta mesma empresa que eu citei anteriormente, um adubo, né, um fertilizante foliar, recomendado para a cultura do tomateiro para a época do florescimento, que tem essas concentrações. Tem 5,5% de cálcio e tem 0,8% de boro. Então tá aqui, eu tirei do rótulo deles, né? Aqui as concentrações de cálcio e as concentrações de boro. Então, a cada litro desse nosso fertilizante foliar tem 69 gramas de cálcio e tem 10 gramas de boro. E a gente fez uma conta aqui, a indicação deles é 2 litros por hectare. Então, 2 litros por hectare seria 140 gramas de cálcio por aplicação. E de boro seria 20 gramas por aplicação, né? E a aplicação aí deve ser semanal ou a cada 10 dias. Até 15 dias também se tem algumas recomendações, então, mas aí que não passe disso, tá? Que seja de 10 dias a 15 dias aí seria um período ideal para você fazer a aplicação novamente, para você não ter o problema lá com podridão apical e também para ter um bom pegamento de frutos. Então ter uma produtividade alta também. Então, em mais ou menos 7 aplicações, você estaria disponibilizando para a planta 980 gramas de cálcio e estaria aplicando 140 gramas de boro. O diferencial aqui é que esses elementos eles translocam um pouco na planta, então isso daqui é uma vantagem, você está aplicando diretamente onde eles vão ser aproveitados. E além disso, o tomateiro com mais cálcio ele tem um maior período de pós-colheita, então ele fica no supermercado disponível por mais tempo. Então ele, além de prevenir pela ponta preta, né, ele também tem um melhor pós-colheita. O boro também vai ajudar no pegamento das flores e vai ajudar também na maior produtividade. Então vejam que o adubo foliar ele pode sim contribuir muito para o aumento da produtividade. E se bem utilizado, é claro, né? Tem algumas dicas que a gente deixa aqui, aplicação direcionada aos frutos, isso não é nem dica minha, isso aqui é uma recomendação do próprio fabricante do produto, né? Outra coisa, melhora a qualidade dos frutos de pós-colheita, aquilo que eu falei, e seguir os procedimentos para aumentar a eficiência dos fertilizantes foliares, né? Existem aí uma série de recomendações para você tomar cuidado na aplicação do fertilizante foliar para aumentar a eficiência dele, para você não jogar dinheiro fora. Tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, então entra aqui no canal, pesquisa sobre fertilizante foliar, adubo foliar, que você vai encontrar aí uma série de vídeos que eu também destaco aí como que você pode aumentar a eficiência na aplicação desses fertilizantes, tá ok? Então, obrigado por assistir, pessoal. Se quer conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, primeiro link na descrição, tá? A gente vai desde como fazer a coleta até interpretar os dados e fazer uma recomendação. Aí lá dentro do nosso curso a gente consegue também dar um acompanhamento mais personalizado para vocês, né? Como a gente tem aí um dia a dia bem corrido também, então a gente também precisa, aí quem quer estudar com a gente, quem quer se comprometer, estudar mais, a gente deixa essa opção também, tá? Para receber esse material em PDF, tem um link aqui na descrição, você entra nesse link, tá? É um grupo fechado, que não é para conversa nem nada, só eu mando lá, depois que os vídeos são lançados, eu mando lá esses materiais, tá ok? Muito obrigado por assistir, até uma próxima, deixa um like, compartilha o vídeo e também se inscreva no canal. Tchau, tchau!